O Sol, Mercúrio, Vênus e Júpiter vão mudar de signos. Neptuno vai deixar de estar retrógrado e Mercúrio vai passar a estar retrógrado. Vamos desvendar as alterações que o último mês do ano traz. E esta produção maravilhosa em vermelho, fazendo pandan com o Natal. Ora, meus amores, dezembro é marcado na sua maioria por uma grande quadratura. Nós temos Sol, Vênus, Mercúrio em Sagitário, temos Marte retrógrado em Gêmeos e Neptuno em Peixes, que no início do mês ainda está retrógrado, mas vai passar a grande maioria do mês estacionário. Chamada de atenção, todos os planetas estacionários são mais fortes, a sua energia nativa é expressa de uma forma mais intensa. Ok. Então, Sol, Mercúrio e Vênus em Sagitário dão-nos necessidade, desejo de liberdade, de verdade, de conversarmos, de falarmos sobre temas que estavam meio que na penumbra, na sombra, que de alguma forma agora precisamos de desvendá-los e descobrir a sua verdade. E isto está muito associado aos graus de liberdade que nós sentimos que perdemos por essa verdade não existir na nossa vida. Nós temos desejo de mais graus de liberdade, se calhar temos desejo de fazer uma grande viagem ou simplesmente temos desejo de ter rotinas que nos permitam viver mais de acordo com o que é a nossa verdade. E com o Sol em Sagitário nós incorporamos toda essa energia, vivemos-la, a nossa identidade torna-se coerente com essa necessidade de verdade e liberdade. Marte retrógrado em Gêmeos traz alguma necessidade de falar, conversar, porque não se sente que se pode atuar de forma livre e espontânea. Por outro lado, traz-nos também a possibilidade de rever situações onde no passado atuámos, mas não correu bem, não correu como esperavam. E este Marte retrógrado em Gêmeos pode-se sentir muito como um Mercúrio retrógrado, porque Gêmeos é regido por Mercúrio. Portanto, é normal se tu sentires que há atrasos nas encomendas, e-mails que não seguem, mensagens que são mal interpretadas, questões que tenham a ver normalmente com Mercúrio retrógrado, ok? Por outro lado, quer a energia de Gêmeos, quer a energia de Marte são um bocadinho dispersas, ok? Temos dificuldade no foco, temos dificuldade em nos concentrar numa só tarefa e acabá-la. Por outro lado, também acabamos por nos autocriticar porque começamos tudo e não terminamos nada. Neptuno em Peixes é a máquina de fumo. Ele está mal posicionado porque está a fazer quadraturas quer aos planetas em Sagitário, quer aos planetas em Gêmeos. E então dá-nos aqui a sensação de que algo está mal explicado, há uma penumbra, nós temos dificuldade em sentar os pés no chão, temos dificuldade em ser objetivos em como é que devemos atuar, quais são as palavras que se devem dizer. Eventualmente elas saem de forma agressiva, porque uma quadratura a Marte pode ser palavras mais aguerridas, porque nos sentimos de alguma forma provocados, sentimos que estamos a ser atacados e então podemos ter tendência para responder de forma mais ríspida. E a verdade é que quando nós nos comportamos de forma que somos mais aguerridos, nos defendemos ou eventualmente que decidimos não confrontar porque mais vale varrer para debaixo do tapete, mais vale de alguma forma fingir que não aconteceu ou ter algum escapismo, drogas, álcool, comida, não estamos a atuar de forma consciente e de forma adulta para resolver os nossos problemas, ok? Se nós queremos ter graus de liberdade, se nós queremos ter verdade, então temos que ter responsabilidade enquanto adulto e trabalhar com base no Saturno, que está em Aquário e que está a fazer um sextil aos planetas em Sagitário e um trino a Marte retrógrado em Gêmeos, dando-nos aqui a capacidade de retomar para nós a responsabilidade e as rédeas da nossa vida, em vez de trabalharmos com base a Neptuno, que está a fazer quadratura aos planetas em Sagitário e ao planeta em Gêmeos, que nos faz fingir que nada se está a passar. Vamos fazer de conta que está tudo bem, vamos varrer para debaixo do tapete, não respondemos ao e-mail, não atendemos a chamada, escapismos, sejam lá quais forem os que existem na tua vida, e a vida segue como se nada fosse, criando traumas inconscientes em cada um de nós. Como Mercúrio e Vênus estão em conjunção em Sagitário, nós temos uma grande necessidade de comunicar a que desejamos. E eventualmente, passado uma season de eclipses com o Nó de Sul em Escorpião, acontece que nós descobrimos coisas novas sobre nós.
nós confrontarmos as nossas zonas de sombra. E o nosso sistema de valores é diferente. Aquilo que nós valorizamos, aquilo que nós desejamos é diferente. E queremos comunicar ao outro precisamente isso. Ou que ele não nos dá o devido valor, ou que agora nós temos coisas mais importantes na nossa vida do que antigamente era comum, do que antigamente nos fazia ser parceiros, nos fazia ter os mesmos interesses. E essa comunicação é efetivamente importante que seja feita, porque a mentalidade está a mudar. E se a mentalidade mudou, ela deve ser comunicada para que não haja fricção desajustada ou mal interpretada por outros na nossa vida. É necessário comunicar a nossa verdade, é necessário saber a verdade dos outros. Temas que tenham a ver com dinheiro e temas que tenham a ver com amor estão na ordem do dia. É preciso organizar a casa, até porque Sol, Mercúrio e Vênus vão passar de Sagitário para Capricórnio mais no final de dezembro, o que nos faz ter a necessidade de estruturar, ok? Se o teu desejo é diferente, se tu agora decidiste que queres ganhar mais dinheiro, vais negociar um contrato. Se tu decidiste que queres poupar mais dinheiro, precisas de começar a ter um maior controle sobre as tuas despesas. Se tu decidiste que o amor que tu queres na tua vida não é coerente com aquilo que hoje em dia tens no presente, então está na hora de começares a delinear limites ou de estruturar um futuro a dois que eventualmente pode passar, decidir ter contas conjunto, perceber como é que um ganha, como é que o outro gasta. Mercúrio em conjunção a Vênus em Sagitário é também muito difícil para nós decidirmos que queremos estudar, que queremos voltar à escola, que temos vontade de aprender, que aquilo que nos interessa, que nos desperta curiosidade é diferente e nós queremos aprender mais sobre esse tema. Então Mercúrio é o primeiro que sai de Sagitário para Capricórnio no dia 7. Mercúrio é a nossa capacidade mental de negociar, de raciocinar, de inteligência, de comunicar com outros. Passando de Sagitário, que é um signo de verdade, liberdade, com um sentido de humor muito negro, mas também muito alegre, para Capricórnio traz-nos uma mentalidade mais responsável, mais restritiva. Há coisas que são obrigatórias na nossa vida, que devem ser feitas e vamos assumir esse papel. Mas há também pessoas que vão fazer a passagem de uma mentalidade mais infantil para uma mentalidade mais responsável, ok? Questões de horários, questões de rotinas, obrigações de saúde, questões que tenham a ver com nova capacidade de gerar dinheiro e ser resiliente a longo prazo nesses objetivos. Vênus passa de Sagitário para Capricórnio no dia 11 e com esta passagem a Vênus deixa de ser tão alegre, espontânea, assim um bocadinho até infantilizada, ok? Nós deixamos de ter tanta tendência para paixões, para projetos criativos que são do mundo dos sonhos, onde podemos fazer dinheiro de forma criativa, para termos uma Vênus que é muito estruturada, ok? Eu quero uma relação de longo prazo, já não quero uma paixão. Eu quero um casamento, já não quero ser só namorado. Eu desejo estudar sobre um determinado assunto que me faça investir dinheiro, já não quero só apostar em jogos de azar. E o Sol é o último a fazer a passagem de Sagitário para Capricórnio no dia 22. E a passagem do Sol faz com que nós integremos em nós, personifiquemos todas estas energias que eu vos acabei de dizer com Mercúrio e Vênus. Sol é consciência, presença, é o modo como nós nos apresentamos ao mundo, e Sol em Capricórnio passa a ser um Sol onde nós estamos mais conscientes dos nossos deveres, onde temos a capacidade de ser mais resilientes e até mesmo o nosso look pode se tornar mais responsável, mais certinho, ok? Mais crescido. Marte vai fazer todo o mês de dezembro retrógrado em Gêmeos, só em janeiro é que vai ficar direto. E aqui temos a tal questão de palavras que podem sair de forma exagerada, conversas que estavam pendentes e que agora temos tendência a explodir. Traz-nos também alguma insegurança e incerteza se podemos iniciar alguma coisa na nossa vida. Júpiter vai passar de Peixes para Carneiro Áries. Júpiter tem estado aqui num vem, porque tem estado retrógrado. Ele já visitou Carneiro Áries no início do ano, depois voltou a ingressar em Peixes no movimento retrógrado, fazendo uma segunda passagem que nos levou a pensar sinceramente como é que nós queremos
a expandir a nossa vida, a expandir o conhecimento, ok? Para muitos terá sido, será que eu vou voltar à escola? Para outros, será que eu quero uma casa maior? Será que eu quero uma viagem? Como é que eu vou aumentar a minha fonte de rendimento? Como é que eu faço este investimento render mais? E todo este processo tem sido passado entre Carneiro Áries e Peixe. Ok? Peixes é um bocadinho mais sonhador. Se calhar tem um bocadinho menos os pés assentes no chão. Mas Carneiro Áries é o pioneiro. E provavelmente aquilo que Peixe sonhou, Carneiro Áries vai pôr em ação. Okay? Vai testar, vai perceber se todo esse sonho é viável ou não é, colocando em ação. Saturno continua em Aquário, trazendo-nos a necessidade de estruturar as mudanças que queremos ver acontecer, ser o dito adulto responsável, tomar as decisões difíceis, ser autêntico connosco e essa autenticidade ter reflexo na nossa vida, no nosso dia-a-dia. Urano retrógrado em Touro, e Urano retrógrado em Touro faz-nos questionar situações de zonas de segurança na nossa vida, nomeadamente em questões de dinheiro e de finanças. Neptuno vai deixar finalmente de estar retrógrado em Peixes para ficar estacionário. Não nos podemos esquecer que quando estes planetas maiores deixam de estar retrógrados, levam muito tempo no mesmo grau matemático, e isso é uma fase estacionária em que o planeta está mais intenso, manifesta-se de uma forma mais forte na sua energia nativa. E Neptuno em Peixes é precisamente a capacidade de sonhar, de acreditar, de empatia com os outros. Somos esponjas emocionais que absorvemos as dores e os sofrimentos de todas as pessoas à nossa volta. Por isso temos que ter atenção. Mas Neptuno mal posicionado faz com que nós tenhamos dificuldade em manter os pés bem assentes no chão e de alguma forma há falta de realismo. Plutão em Capricórnio continua a fazer com que nós questionemos as estruturas que temos, o dever ser, aquilo que a sociedade nos impõe, e claro que este Plutão em Capricórnio trará certamente ainda, e quando passar de Capricórnio para Aquário ainda mais, muitas guerras, muitas questões que têm a ver com o questionamento do próprio em relação à sociedade, em relação aos governos, em relação àquilo que toda a gente diz que deve ser assim, mas que efetivamente nós não percebemos porquê. Não tem uma base, não tem uma fundação. Simplesmente nos ensinaram assim desde... Nós terminamos um ano com o Mercúrio retrógrado, este ano foi abençoado com 4, normalmente são só 3. Nos últimos diazinhos do ano, aí está mais um. Mercúrio retrógrado que nos faz repensar, reavaliar. Tudo o que começa com o re está relacionado com Mercúrio retrógrado em Capricórnio, que aí sim tem a ver com o que é que na minha vida está tão estruturado que me tira graus de liberdade. O que é que na minha vida não tem estrutura nenhuma e que de alguma forma eu tenho a necessidade de começar a impor limites. Acontecimentos lunares do mês. Temos uma lua cheia em Gêmeos no dia 7. A lua cheia em Gêmeos dá-se em conjunção a Marte. Ok, potenciando ainda mais esta grande quadratura em T que vos falei. Uma lua cheia é sempre um final de ciclo de 6 meses, onde no nosso mapa natal nós temos a informação que chega, a conversa que é tida, um haha moment, não é? Uma clarificação mental em que nós tomamos uma posição, e com esta lua cheia em Gêmeos, que é o signo da comunicação, efetivamente há uma informação que pode chegar, há uma conversa que pode ter tida, há uma negociação que é terminada, há um final de ciclo e uma mudança de capítulo na história. No dia 23 temos uma lua nova em Capricórnio que se dá em conjunção a Plutão. É um novo ciclo de 6 meses que de alguma forma nos traz um foco maior em percebermos quais são as estruturas que não servem e que devem ser abandonadas, e quais são os sítios da nossa vida que têm demasiada fluidez e precisam de alguma estrutura, ok? Esta conjunção a Plutão dá-nos a capacidade de deixar ruir o que já não serve e, com bastante controle e poder, quase que obsessão, ter a vontade de controlar tema na nossa vida, de estruturá-lo, de percebê-lo, de investigá-lo e de ser resilientes a longo prazo para ver resultados. Não é aquela energia do vou tentar aqui durante uns dias para ver se resulta. Não. É algo que tem que ser efetivamente pensado a longo prazo, e nós fazemos as pazes com o tempo que isso vai demorar. Carneiro Áries.
os teus graus de liberdade têm sido restritos e de alguma forma tu tens tentado negociar ou conversar com o outro para que efetivamente a situação possa ser alterada. Com uma resposta negativa do outro lado, a tua tendência foi isolar-te, esconder-te ou fazeres o trabalho atrás dos planos sem dar conhecimento a ninguém. Este grande trino para ti passa muito por uma oposição entre a casa 9, que é a casa da expansão, a casa 3, que é a casa da ação, e quadratura à casa 12, que é a casa da reclusão. E no meio disto tudo, trocando isto por miúdos, o que eu te quero dizer é que se numa história há uma pessoa que quer expandir, que quer mais conhecimento, que quer uma casa maior, que quer viajar e comunica isso a outra, que oferece resistência, que oferece obstáculos, que o contrato não pode ser feito agora, que a irmã, o vizinho não vão deixar que essa expansão exista, pode-te levar efetivamente a uma situação em que acabas por ter menos capacidade de exteriorizar, de comunicar, de ser sociável, passar mais tempo sozinho ou, eventualmente, fazer tudo o que tu tinhas pensado fazer, mas de uma forma meio que oficiosa, na surdina. Para alguns de vocês pode ser até uma relação com alguém de fora, com alguém estrangeiro, uma relação oficiosa que traz aqui alguma confusão à tua vida e que tu optas por não a comunicar ao mundo. Existem duas personagens nesta história que estão em desacordo, porque há uma que tem muita certeza, esta é a verdade. Esta é a minha verdade e, como tal, é a verdade oficial. E existe outra pessoa que diz, não, mas há outras opções, há outras escolhas, há outras opiniões. Por exemplo, eu vou comprar aquela casa que é aquela casa maravilhosa, no sítio maravilhoso, tem todas as características que eu quero, e o teu parceiro diz, não, podemos ir perguntar a outros sítios, ir abordar outras agências, ver outros orçamentos, pedir algum tipo de desconto, e tudo isto faz com que efetivamente não se tome posicionamento nenhum porque não se chega a nenhuma conclusão, ou faz com que tu faças uma oferta para a compra da dita casa às escondidas. De alguma forma pode também existir aqui a necessidade de esconder, de não tornar público algo, de tu sentires que não é suposto existir tanto desajuste na tomada de uma decisão, portanto mais vale ninguém saber sobre o assunto, porque se der errado, ninguém nunca soube que existia essa possibilidade. Sol, Mercúrio e Vênus a sair de Sagitário e ir para Capricórnio, para ti permite-te, depois de ter estudado um determinado tema, agora vir à luz do dia com esse conhecimento e partilhá-lo ao mundo, ok? Este estudar um determinado tema pode muito bem ter a ver com trabalho, ok? Tiveste a estudar, tiveste a aumentar o teu conhecimento e agora vais utilizar isso para outro trabalho, para dares a cara por algum projeto. Por outro lado, podes ter estado a estudar quais são as tuas intenções numa relação, quais são as outras opções, e agora vens oficializar o facto de queres-te casar ou queres-te divorciar. Existe uma alteração no teu status. Se eventualmente conheceste alguém no estrangeiro ou uma pessoa estrangeira com vidas diferentes, com política ou religião diferentes, é uma fase boa para oficializares à sociedade essa relação. Júpiter está na tua sombra, está na casa 12, mas vai passar para Carneiro Áries durante o mês, fazendo com que tu deixes de estar tão refundido e tão introvertido na tua casinha para aqui estou eu, este sou eu em todo o meu esplendor. E quando vens ainda com mais força, com mais energia, com capacidade de ir atrás, depois de ter estado a arquitetar o plano escondido, a capacidade de ir atrás e de dar a cara por algo que é um projeto ou uma relação em que tu acreditas sinceramente, cheio de energia renovada. Podes ter estado aqui a sofrer alguns atrasos em pagamentos, em contratos, a sensação de que há objeções em grupos de trabalho e que isso atrapalha a tua progressão, ok? Por causa do posicionamento de Urano e Saturno. Existem coisas que tu não dominas e há figuras que têm mais poder que tu, que te têm estado a puxar o tapete. E tudo isto leva a uma sensação de isolamento, porque como não estás no controle e não podes
arrancar para mudar a situação, tens a tendência para te esconder, para te sentir mais pequeno, ok? Neptuno na casa 12, é esta sensação de eu não consigo controlar a situação, portanto mais vale que os outros não me vejam neste posicionamento de fora de controle. A lua cheia em Gêmeos, para ti calha na casa 3, no dia 7 de dezembro, e é um final de ciclo em que chega uma informação sobre um contrato, em que finalmente tens a oportunidade de rever as condições de um pagamento salarial, em que mudas de trabalho, em que há uma conversa pendente que tem a ver com o futuro a curto prazo ou uma viagem que tu pretendes fazer, em que também podem existir conversas com familiares próximos ou vizinhos que estavam pendentes e que agora finalmente, por algum motivo, eles regressam ou tens a capacidade de os voltar a contactar e chega-se aqui a uma conclusão de um tema que estava pendente. A lua nova em Capricórnio, no dia 23 de dezembro, calha na tua casa 10. E que maravilhoso! Uma lua nova na casa do status e do trabalho, em Capricórnio, que é a resiliência, a estrutura, o dever ser, oportunidades maravilhosas para seres CEO de uma empresa, para te começares a mostrar de forma responsável e resiliente, ok? Não só com projetos curtos de implementação, mas com tendência para coisas a mais longo prazo. Espero que tenhas um ótimo mês de dezembro até 2023. Touro! Meus amores, para vocês esta grande quadratura em T revela-se Sagitário na casa 8, Gêmeos na casa 2 e Peixe na casa 11. O que quer dizer que nós temos aqui ativado o eixo do dinheiro, o dinheiro dos outros versus o dinheiro que tu ganhas. E estes são temas bastante delicados, ainda por cima para o teu signo, que nativamente rege esta energia. Sagitário na casa 8 é a liberdade de investir, a liberdade de utilizar o dinheiro do sócio ou do parceiro para fazer uma viagem, para pedir um empréstimo. E esta liberdade pode entrar em conflito com aquilo que o outro ganha, aquilo que na realidade existe no final do mês para fazer face às contas. Existe uma dificuldade em perceber como é que um ganha, como é que o outro gasta, onde é que se vai investir, qual é o tamanho da casa que se vai comprar. E tudo isto de forma meio que profunda vai trazendo alguma confusão, alguma dificuldade, zonas de sombra que precisam de ser enfrentadas. E há também alguma questão que tem a ver com grupos de trabalho e como os grupos de trabalho estão a atrapalhar a tua capacidade de gerar dinheiro, ok? Os teus objetivos a longo prazo estão de alguma forma a ser cativados por questões que estão relacionadas com objeções no grupo de trabalho, a tua capacidade de sonhar o que aquele grupo de trabalho faria não é realista, as pessoas não correspondem às tuas expectativas. E esta casa número 2, que é a tua casa nativa, é uma casa de sistema de valor, ok? Quem sou eu? O que é que eu valorizo? O que é que eu desejo? O que é que eu dou importância? Quanto é que eu estou disposto a dar de tempo e dinheiro para aquela situação, para aquela relação, para aquela pessoa, ok? É importante que não tomes nenhuma ação mais extemporânea até ao final do mês de janeiro sobre estes temas, ok? Marte vai estar retrógrado, Mercúrio vai estar retrógrado, portanto não é positivo nem negociações, nem tomadas de ação. Parece que há uma divergência entre duas pessoas para o que fazer a longo prazo, quais são os planos, qual é o modo como se ganha dinheiro, qual é o modo como se gasta dinheiro. A longo prazo, qual é o melhor investimento? Eventualmente, esta questão de dinheiro partilhado, se estiver relacionado, por exemplo, com questões de filhos de casais divorciados, pode acabar num tribunal, pode acabar em termos legais e, efetivamente, há aqui também hipóteses interessantes para fazeres dinheiro com alguém do estrangeiro ou com alguém que tem ideais diferentes do teu, que tem culturas diferentes da tua, e existir aqui a hipótese de quase que uma conta conjunta, mesmo que não sejam questões
de relações pessoais, mas de sociedades de trabalho. Sol, Mercúrio e Vênus deixam de estar em Sagitário na tua casa número 8, passam para Capricórnio na tua casa número 9. Sagitário na casa número 8 é um Sagitário muito leve, livre e solto sobre o modo como se gasta dinheiro, ok? Como se investe dinheiro. Sobre questões que têm a ver com pagamentos de impostos, de taxas ou de heranças, ok? Tudo é visto de uma forma mais facilitada e quando finalmente esta energia passa para Capricórnio na casa 9, percebemos, espera, se calhar foi demasiado facilitado, se calhar gastei demasiado. Agora há que estruturar a longo prazo, se calhar tenho que estudar, tenho que tirar um curso sobre investimento, se calhar tenho que perceber como é que posso expandir a minha vida de uma forma organizada sem comprometer nenhum pagamento ou nenhum sonho. Alguns podem estar a decidir fazer investimentos ou fazer poupanças para comprar uma casa maior, para tirar um curso superior ou para fazer uma longa viagem. Com Júpiter a passar da casa 11 para a casa 12, de Peixes para Carneiro Áries, existe um afunilar daquilo que tu percebes como objetivos a longo prazo que poderiam ser partilhados e agora passam a ser a solo. E existe também a capacidade de perceber que, por vezes, trabalhar em grupo ou expandir grupos de trabalho não é a melhor solução e tens que efetivamente reduzir a equipa ou deixar de trabalhar na equipa de todo e começar a ser tu que fazes o trabalho todo. Se tens, por exemplo, redes sociais, se calhar tinhas uma equipa que tratava do marketing, se calhar tinhas uma equipa que tratava da edição do conteúdo e agora decides não, seja por questões financeiras ou outras, eu sou melhor a fazer este trabalho a solo. Ou eu não preciso de uma equipa de 10, basta-me uma equipa de 2. De alguma forma, Neptuno na casa 11 fez com que tu acreditasses num sonho que agora percebes que não é viável e que tens que manter os pés bem assentes no chão. O trabalho deve ser feito por ti, o trabalho e o esforço deve ser primeiro garantido por ti, porque as bases têm que ser sólidas. E por mais que tu quisesses outras pessoas, ajuda, ter maior liberdade de pensamento criativo, percebes que agora não é o momento. A lua cheia em Gêmeos, na casa 2, para ti fala num final de ciclo que tem a ver com o sistema de valor. Nos últimos 6 meses estiveste a avaliar o que é importante para ti e aquilo que não é importante. Eventualmente o teu sistema de valores, aquilo a que dás importância, mudou e isso deve ser comunicado, ok? Comunicado ao outro. Existe também a noção de que pode existir uma informação que chega e que te permite finalmente concluir sobre o tema. Não, esta relação não é para mim. Não, este trabalho não é para mim. Há uma negociação, há uma conversa, há uma informação que chega e que te permite fechar este ciclo e posicionar-te de forma completa, autêntica, em temas de amor ou em temas de ganho de dinheiro, ok? Lua nova em Capricórnio, na tua casa número 9, faz com que tu tenhas a capacidade de voltar a estudar. E desejo um tema que para ti seja importante para a tua progressão a longo prazo, ok? Para estruturar um ganho de dinheiro a longo prazo. E tu decides voltar a estudar um determinado tema. Para outros, poderá ser uma mudança de casa. Precisas de uma casa maior porque a família aumentou. Muito bom também para estruturar algum tipo de negócio que tenha a ver com importação e exportação, contactos com estrangeiros, com integração de alguma forma de componentes ou de pessoas que venham de outros sítios, que tenham outros conhecimentos. Poderá ser tão simplesmente decidir poupar dinheiro para fazer uma longa viagem para longe, que eventualmente poderá passar por viver noutro sítio geográfico. Espero que passe um ótimo mês de dezembro e até 2020. Gêmeos, este mês de dezembro parece que te estás a defender de outras pessoas e a afastá-las, mas a questão está cá dentro. Esta grande quadratura em T para ti ocupa os planetas em Sagitário, casa 7, Marte em Gêmeos, a casa 1 e Neptuno em Peixes, a casa 10. Existem questões, desavenças, dificuldade em perceber quem tu és numa relação.
O que é que tu pretendes? Há questões internas que têm que ser resolvidas, há pendências de trabalho que te estão a tirar a concentração da relação e de alguma forma tu acabas por empurrar o outro para longe. Não é porque não gostes, não é porque não tenhas interesse, é porque há coisas cá dentro que estão a ser resolvidas. Mas é importante então que expliques ao outro que o problema não está nele. Parece uma frase que é de filmes, não é? Não és tu, sou eu. É isso mesmo. É importante que o outro saiba por aquilo que tu estás a passar, para não ser mal interpretado, para a outra pessoa não fugir, não achar que tu já não gostas dela. Também podes estar, no entanto, com a sensação de que não sei se isto é suposto ser tornado público, seja relação pessoal ou sociedade. Não sei se tem estrutura, se tem base, não sei se me identifico com o projeto, não sei se quero oficializar esta relação. E todo este medo interior faz com que, na dúvida, eu vou mas é dando patadas ao outro, porque assim é o outro que fica com a responsabilidade de se ir embora. Sol, Mercúrio e Vênus a passar da casa 7 para a casa 8, de Sagitário para Capricórnio, faz com que tu deixes de ver a relação como algo divertido, faz com que tu deixes de perceber que não há assim tanto, depois de uma fase em que existiu paixão, liberdade, viagens, em que todos eram livres de ir e vir e era tudo muito fluido. Agora é preciso sermos objetivos, concretos e delinear planos a longo prazo. Para as relações que estão bem, para as sociedades que são viáveis, isso implicará a criação de contas em conjunto ou perceber como é que se faz a questão do dinheiro. Quem é que paga o quê? Quanto é que ganham? Onde é que se investe? Para questões que tenham a ver com com relações ou parcerias não tão favoráveis, há zonas de sombra em ti que devem ser enfrentadas, ok? Até que ponto não é tua responsabilidade do que sucedeu? De alguma forma pode haver tendência tua para sabotar este tipo de acontecimentos porque tens dificuldade em assumir um posicionamento. Consegues ver tantas opções diferentes que para ti escolher só uma coisa é muito complicado. Mas com este Marte retrógrado em Gêmeos na tua casa 1, tens tendência a responder de forma mais ríspida, tens tendência a jogar à cara do outro tudo aquilo que pode estar mal resolvido ou que foi mandado para debaixo do tapete. E Saturno em Aquário pede precisamente que faças o contrário, que sejas o adulto responsável e que assumas aquilo que fizeste, quais são as tuas escolhas e o que pretendes para longo prazo. Júpiter passando da tua casa 10 para a tua casa 11 é uma boa oportunidade para expandir grupos de trabalho, para conheceres mais pessoas, para falares para mais pessoas e de alguma forma também aqui há a necessidade de trazer estrutura a esta expansão. Eventualmente pode passar por criar grupos de trabalho que são multidisciplinares e que vêm com pessoas de fora, estrangeiros, pessoas que estão longe, mas também é necessário que tu mantenhas os pés assentes no chão e que não faças tudo meio no mundo dos sonhos, porque senão vai acabar por não correr bem. A lua cheia em Gêmeos, na tua casa número 1, no dia 7 de dezembro, traz-te um final de ciclo em que a tua mentalidade muda relativamente a quem tu és e como tu te queres apresentar ao mundo, seja em termos de trabalho, seja em termos de amor, e se há questões de saúde, também aqui vais ter a chegada de alguma informação que é relevante para te posicionares a partir de agora, ok? Se estás à espera de algum diagnóstico, se existe alguma pendência de saúde, esta é uma fase em que traz novidades. Lua nova em Capricórnio, na tua casa número 8, trazendo a necessidade de estruturar como é que se gasta e ganha o dinheiro com outro, trazendo a necessidade de enfrentar zonas de sombra, zonas inconscientes que agora de alguma forma vêm ao de cima. Traumas, medos que estejam relacionados com o não merecimento, eventualmente para questões mais drásticas estejam relacionados com morte de outras pessoas que não estará bem resolvida dentro de ti e tu tens que enfrentar efetivamente esta zona de sombra dentro de ti, este desajuste, ok? Aconselho-te a procurar um profissional se for uma situação mais dramática e que tu sintas que não consegues enfrentar sozinho. Seja um ótimo mês de dezembro, voltamos-nos a ver em 2023. Caranguejo Câncer, dezembro traz a sensação de que não estás bem contigo próprio. Caranguejo Câncer, dezembro traz
um desajuste interno. Se calhar não gostas do que vês ao espelho. Se calhar não gostas do modo como estás a pensar a vida. E isso está a fazer com que haja uma maior necessidade de reclusão e de esconderes. Para ti, este grande trino ocupa a casa 6, Sagitário, a casa 12, Gêmeos e a casa 9, Peixes. A vontade de expandir, de ser maior, de ser mais livre, de ser autêntico no teu dia-a-dia, na tua rotina, nos teus hábitos alimentares, nos teus hábitos de exercício, choca de frente com a necessidade de outro, de ser mais caseiro, de estar em casa, mais recluso, ou vice-versa. Podes ser tu esta personagem e a personagem oposta é que ser mais ativa. Vamos embora, vamos fazer, temos coisas, o dia é comprido, há muita coisa para agarrar. E isto cria um choque entre duas identidades que veem a vida e o dia a dia de forma muito diferente. O que é expansão para cada um? O que é a longo prazo? Onde é que queremos ir viver? Qual é a viagem que queremos fazer? O que é que queremos estudar? Quais são os nossos temas de conhecimento que nos importam? Tudo isto parece estar a trazer confusão, porque não há aqui um meio termo e as pessoas parece que se estão a divergir para sítios diferentes, porque há conhecimentos diferentes, porque há vontade de expansão diferente, há vontade de viver o dia de forma diferente. Por outro lado, podes apanhar pessoas que tenham uma maneira de ver a vida que é diferente da tua, diferente em termos de política, religião, e isso faz com que afastes, faz com que tu te foques se calhar mais na necessidade do teu dia-a-dia. Tens uma pessoa que não percebe muito bem como é que tu pensas, em que não existe uma empatia e não existe um pensamento que é paralelo em relação a objetivos a longo prazo, e tu vais-te focar no teu trabalho, vais-te focar no teu plano de exercícios, vais-te focar numa nova fase de alimentação. Se não te sentes bem no teu corpo porque eventualmente passaste demasiado tempo fechada em casa, focando em coisas que eram importantes para ti, a tua família, os estudos, não estavas muito sociável, então agora é uma boa oportunidade para começares um novo plano de exercícios e inscrever-te num ginásio ou numa academia. Ter alterações em planos alimentares, começares a gostar mais daquilo que vês no espelho. É importante para ti cuidares da tua autoestima nesta fase. Com Sol, Mercúrio e Vênus a deixarem a casa 6 e a passarem para a casa 7, de Sagitário para Capricórnio, existe a noção de que, ok, a minha rotina, o meu dia-a-dia tem estado muito liberto em relação àquilo que me apetecia fazer no momento. Não tive propriamente uma estrutura no meu dia. Ia muito ao sabor do vento. Para alguns poderá ter passado eventualmente por uma fase de estudo intensa, em que o foco estava muito ali e tudo o resto ficou para trás. A casa 7 em Capricórnio implica que tens que estruturar uma relação ou uma sociedade. O dever ser. Se tiveste uma paixão, agora vais ter que decidir se queres oficializá-la e apresentá-la ao mundo. Se de alguma forma existe uma possibilidade de sociedade no trabalho, então está na altura de um contrato, ok? De definir termos. Esta passagem pode ainda trazer um enfoque em questões de saúde para parceiro ou para sócio, ok? Existe aqui algum desaire com questões que tenham a ver com ossos ou com dentes do outro. Júpiter a passar da tua casa 9 para a tua casa 10 traz temas do início do ano que têm a ver com expansão de visibilidade, ok? De aumentaste o conhecimento, estudaste alguma coisa, visitaste um sítio diferente e agora isso pode ser incorporado no teu trabalho, na forma como tu te apresentas ao mundo. Muito bom para começar novos projetos, para começar novos programas em redes sociais, para dar a cara por algo que tu acreditas bastante, de forma estruturada, ok? Está na hora de te apresentares como um adulto responsável à sociedade. São planos que são a longo prazo, portanto não tentes sucesso imediato. Não vai resultar. Podes eventualmente ter conhecido alguém numa viagem ao estrangeiro, alguém que tenha costumes diferentes, alguém que de alguma forma seja mais particular do que as outras pessoas que existiram na tua vida, ok? Tem características que são diferentes e isso leva a uma relação que agora é apresentada à sociedade. O teu regente, a Lua cheia em Gêmeos no dia 7 de dezembro, na tua casa 12, ok? Há uma informação que chega e que termina um ciclo de maior reclusão. Há uma negociação que te tira de casa e que te leva para o mundo. Há um livro que tu lês e que te
traz uma abertura espiritual maior que te permite compreender a tua existência, o teu objetivo, a tua motivação. E de alguma forma acabamos um ciclo de maior reclusão. Podes ter acabado um curso também, podes ter acabado de escrever um livro, podes ter acabado de fazer algo nas barreiras, nas trincheiras e que agora está na altura de mostrar ao mundo ou essa criação tua, ou a tua carinha bonita, ok? Sais de casa e decides começar a ser mais extrovertido. Para alguns pode ter sido a uma altura mais complicada da vida, com questões psicológicas, com acompanhamento profissional e que agora chega a uma fase de final de ciclo em que passas para um novo tratamento e que te dá aqui maior esperança, maior capacidade de lidar com os outros. A lua nova em Capricórnio, na tua casa 7, traz um novo ciclo de 6 meses em que tu te focas em relações, em parcerias, em estruturar, em oficializar, em impor limites. Se tem sido uma coisa assim muito fluida, é necessário também perceber que há limites para serem impostos. E se há obstáculos ou dificuldades nesta relação ou parceria, está mais do que na hora de tu seres sincero, sentares-te e conversar sobre quais são os planos a longo prazo de cada um e como é que será o longo prazo em conjunto. Espero que passes um ótimo mês de dezembro. Leão, dezembro traz alguma confusão com grupos de trabalho ou dificuldade em perceber como é que um projeto criativo tem pernas para andar. Esta quadratura em T para ti calha Sagitário na casa número 5, Gêmeos na casa número 11. Isto traz-te confusão de trabalho. Pessoas que não percebem o modo criativo como tu vês, as questões a colocar em prática, como é que esse projeto tem pernas para andar a longo prazo. Há pessoas que veem o futuro de uma forma diferente da tua e não conseguem acompanhar a tua linha de raciocínio, criando objeções. Por outro lado, podes ter paixão por vida que vem de um grupo de trabalho, ok? Mas que está a criar algumas confusões, precisamente porque há modos de ver a vida de forma diferente, em como é que o dinheiro deve ser aplicado. Paixões e dinheiro partilhado, quem é que ganha o quê, quem é que gasta o quê, também pode trazer alguma confusão. E filhos que efetivamente estão inseridos em algum grupo que tu não gostas muito, que andam a gastar demasiado dinheiro com alguma coisa que tu não aprecias. E tudo isto te pode levar a um processo em que tens que confrontar os teus medos e as tuas zonas de sombra. Tornas consciente questões, traumas, algo do passado que correu menos bem, que agora tem que ser trabalhado em ti, que tem que ter uma repercussão no modo como tu te encaixas no mundo do trabalho, no modo como tu te encaixas num grupo de trabalho. E efetivamente é preciso existir aqui uma revisão destes temas e chegar a um acordo, chegar a um meio termo, ok? Quem és tu? Quem é o teu plano criativo? Qual é o teu plano criativo? Como é que o grupo de trabalho se insere e ajuda? Como é que o dinheiro é gasto? Como é que tudo isto começa a fazer sentido? Não tendo tu uma visão se calhar tão afunilada, é importante abrires a tua mente para a opinião dos outros, para a visão que os outros têm para este longo prazo. Sol, Mercúrio e Vênus vão sair da tua casa número 5 para a tua casa número 6. Tiveste boas ideias, tiveste a capacidade de começar um novo projeto, quiseste ter filhos, de alguma forma tudo isto foi tudo muito livre, solto, fluido e agora é preciso estruturar. Agora é preciso inserir na rotina aquilo que tu vias como criatividade. Agora passa para uma fase que é mais estruturada, mais virada para a tarefa, para a rotina, para o dia a dia. Eventualmente, os teus filhos podem começar a ter novos objetivos, novos cursos, novas obrigações diárias e tu vais ter que acompanhar, fazendo com que haja maior restrição no teu horário no dia a dia. E é importante também em questões de saúde que tenhas atenção a
ossos e a dentes, ok? Porque se há aqui algum percalço, é melhor ir ver e consultar um especialista. Pronto. Está na hora de deixar de ter uma vida tão divertida e tão fluida para começar a ter uma vida mais estruturada, com maior obrigação. Efetivamente, para ti, isto pode ser um bocadinho chato, mas tem que ser. Com Júpiter a passar da casa 8 para a casa 9, houve questões onde tu investiste dinheiro, houve questões onde gastaste dinheiro do teu parceiro, ou vice-versa. Com a ideia de expansão, de aumentar o investimento, de aumentar o ganho, de aumentar a casa e de alguma forma agora está na hora de perceberes que para que essa expansão seja estruturada, tens que fazer um plano a longo prazo, tem que ser um plano detalhado. Não podem ser as coisas feitas no mundo dos sonhos, porque senão não irá dar resultado, ok? É uma boa fase para estruturares esse plano criativo e passar a tê-lo de uma forma estruturada com alguém do estrangeiro, com importação e exportação, com pessoas que têm uma visão da vida diferente da tua. É uma boa fase para começares a perceber quanto é que tens que ganhar ou poupar para fazer uma viagem longa ou para comprar uma casa maior. Tudo isto pode se sentir muito como obrigação e estrutura, mas é importante a longo prazo. Até porque com Neptuno na tua casa número 8, existe sempre a tendência para gastar mais do que se devia, para se investir sem ter certeza se há retorno, para estar um bocadinho diluído no mundo das finanças e da economia. E agora percebes que tens que voltar a sentar os pés no chão e filtrar o que é viável. Lua cheia em Gêmeos no dia 7 de dezembro, calha na tua casa 11, a casa dos grupos, a casa dos objetivos a longo prazo, trazendo um final de ciclo que vem com a chegada de uma informação, de um contrato, de uma comunicação que de alguma forma te permite tomar um posicionamento mais efetivo sobre se queres ou não queres estar naquele grupo, se queres ou não queres ir à equipa de trabalho, se queres ou não queres reestruturar os teus planos a longo prazo que de alguma forma não estão a ter o impacto ou o retorno que tu gostarias. Uma lua nova em Capricórnio, no dia 23 de dezembro, calha na tua casa 6, que é a casa da rotina, das obrigações, da saúde, do trabalho, dos colegas de trabalho. E aqui marca-se um novo ciclo em que tu precisas efetivamente te posicionar de forma mais assertiva no meio do trabalho, em que precisas de estruturar mais a tua rotina e o teu dia-a-dia, porque eventualmente tens mais obrigações, porque há um hobby que passou a ser um trabalho e agora tens que ter mais balizado o tempo em que gastas em cada tarefa, porque há uma questão de saúde que chega e tu tens obrigações de horários para ir à academia, ao ginásio, para ter uma nova alimentação, para levar as crianças ao futebol. Existe uma noção de estrutura da rotina e do dia que pode, mais uma vez, volto a repetir, sentir-se meio que claustrofóbica para ti. Espero que tenhas um ótimo mês de dezembro. Até 2023. Virgem, deves equilibrar o tempo e a atenção que dás a temas de casa versus o tempo que despendes para questões de trabalho e status. Virgem, esta grande quadratura para ti ocupa Sagitário, a casa 4, Gêmeos, a casa 10 e Peixes, a casa 7. Se calhar estás a passar demasiado tempo no trabalho, não dás atenção à tua casa e isso pode criar alguma fricção nas relações, ok? Há pessoas que não vão compreender, pode ser vice-versa. É o outro que está a ocupar demasiado tempo no trabalho e que não dá atenção aos temas da casa e da construção a longo prazo de uma relação. Se estamos a falar em termos de trabalho, de parcerias, há a sensação de que as fundações que estão a ser criadas não são fortes o suficiente para sustentar a longo prazo um determinado objetivo. E então tens dificuldade em associar-te àquele posicionamento, àquele projeto, porque não está de todo a ser iniciado ou a ocorrer de acordo com os teus preceitos, de acordo com as tuas crenças. Eventualmente para alguns de vocês poderá passar por questões de oficialização de relações e sentires que
Não, se calhar não é bem esta altura, não é o melhor timing, ainda não existem as condições, aquela pessoa não tem certeza se tem a estrutura mental e psicológica para levar isto a longo prazo e então não quer que o mundo saiba da sua existência na minha vida, pelo menos para já. Com Sol, Mercúrio e Vênus a saírem de Sagitário e a passarem para Capricórnio, portanto a deixarem a tua casa 4 e a passarem para a tua casa 5, acontece que tu tens uma grande tendência para estruturar projetos criativos, ok? Vais tomar a coisa de uma forma mais séria. Vais trazer um hobby à tua vida, mas que não é visto como tempos livres. É algo que tu queres que eventualmente traga dinheiro no futuro. É algo que tu queres que te faça apresentar ao mundo de uma forma plena conhecedora daquilo que estás a transmitir. Que agora ainda pode ser meio que em tempos livres, mas que eventualmente a longo prazo o objetivo é que se torne a tua fonte de rendimento. Não será um mês muito dado a diversão, apesar de ser o mês do Natal e do Ano Novo. Não será um mês muito dado a paixões, se elas existem, elas têm que ser muito responsáveis e tu olhas para elas de uma forma bastante séria, ok? Não é só uma coisa de uma noite. Por outro lado, se existem filhos, eles podem obrigar-te aqui a ter uma rotina mais ativa, ou se tens planos para ter filhos, começas a perceber em termos práticos o que é que tens que organizar. Tens que ter mais dinheiro, tens que ter uma casa maior, ok? Estruturar a tua vida nesse prazo. É importante, Virgem, para ti perceberes com a informação que a Season de Escorpião e a de Sagitário te trouxeram em relação a quem és, que fundações queres criar a longo prazo, onde na tua vida tens que impor estruturas para que o futuro seja mais de acordo com quem tu és agora e com quem pretendes ser. Com Júpiter a passar da casa 7 para a casa 8, tens a capacidade de iniciar um novo ciclo em que, se tiveste uma relação bem-sucedida, começar a ter contas conjuntas. Se tiveste uma sociedade bem-sucedida, começar a perceber como é que se aplica o dinheiro, quem ganha, o que se gasta e contratualizar. Se nada disto correu bem, há questões inconscientes e de traumas que têm que ser trabalhadas, que de alguma forma devem ser acompanhadas por um profissional, ok? É uma boa fase para começares um tratamento em que percebes e tratas as tuas inseguranças e as tuas dúvidas em relação a poderes ou não poderes ter relações, ter sociedades, ter parcerias na tua vida. De que forma questões mal resolvidas do passado te fazem sabotar esta possibilidade. A lua cheia em Gêmeos na tua casa 10, que ocorre no dia 7 de dezembro, faz com que exista um final de ciclo em algo de trabalho ou de status social. Há uma informação que chega, há uma negociação que se dá, há um e-mail ou uma mensagem trocada que de alguma forma te permite agora deixar de ser tão vago e ter várias opções ou dispersão de informação para te focares precisamente em quem és tu, o que é que tu queres do futuro no teu trabalho, por o que é que queres dar a cara, a oficialização de uma relação, o término de uma relação, esta noção de status e do modo como tu te apresentas ao mundo, traz agora um novo capítulo na tua vida. A lua nova em Capricórnio ocorre na tua casa 5, a casa dos projetos criativos, versão com Capricórnio, por isso. E a casa dos filhos. Existe um novo ciclo que se abre onde tu vais estruturar um hobby, onde tu vais ter maior responsabilidade e tarefas para fazer este hobby crescer, talvez no futuro ser até uma fonte de rendimento única. Há questões associadas com filhos e obrigações de horários, de dinheiro, que agora te fazem sentir mais restrito, em que há a necessidade de ser mais responsável. Porquê? Porque Capricórnio na casa 5 faz com que tu sejas uma pessoa não muito dada à liberdade, à diversão, mas sim a estrutura. E com este novo ciclo, esta lua nova, isso ainda se sente com mais intensidade. Espero que passe um ótimo mês de dezembro. Balança Libra. Dezembro traz-te o confronto com o outro, porque alguém tem uma visão muito afunilada de uma crença da vida. Esta quadratura em T é para ti, calha Sagitário, casa 3, Gêmeos, casa 9 e Peixes, casa 6. Ok?
ok? Portanto, a tua mentalidade está muito voltada para foco num determinado ponto de vista, que tu defendes de forma acérrima, e outro que tem a capacidade de ver para além do óbvio, ok? Que tem a capacidade de ter mais conhecimento, mas que de alguma forma não há meio termo. Alguém tem muita crença naquilo em que acredita, outra pessoa tem uma visão mais abrangente e acha que podem existir outras hipóteses. Podes ser tu um ou outra personagem nesta história, ok? A necessidade de chegar aqui a um meio termo é importante. Nem só um tem razão, nem só o outro é dono da verdade. Okay? Por exemplo, se queres comprar uma casa, há quem tenha a capacidade de ver outros sítios, outros orçamentos, e há quem esteja fixo numa determinada ideia de que aquela é que é a casa. De alguma forma, toda esta confusão de vai e vem de informação de vamos ser maiores, não precisamos de ser maiores. Esta é a visão certa, não, há outras visões. Vai fazer com que a tua rotina e o teu dia a dia sejam atrapalhados, haja confusão. Para muitos de vocês isso está relacionado com trabalho, com colegas de trabalho, que de alguma forma não são capazes de chegar aqui a um meio termo, que podem criar obstáculos, que levam a que haja dificuldade e lentidão na colocação em prática de um determinado projeto de expansão ou de exportação. Podes ter questões de saúde que impliquem um tratamento alternativo com alguém de fora, que impliquem uma viagem, uma mudança geográfica. Se estás a renegociar ou negociar algum contrato que implique que tu vais trabalhar com o exterior ou trabalhar para uma outra zona, é importante perceberes que tens que alterar as tuas rotinas, que não podes ficar preso nos horários, que não podes ficar preso nas tarefas, naquilo que tu fizeste até agora, ok? Não deverá ser esse o ponto que impede um contrato de avançar. Se tens alguma visita ou alguma viagem planeada para ir ter com familiares, tenta ajustar a tua rotina e o teu dia-a-dia para que tudo isso flua de forma positiva, ok? Não fiques tão fixo nem este é o meu horário, este é o dia em que eu vou ao ginásio, à academia, este é o dinheiro que eu gasto nas minhas coisas, no meu dia-a-dia, não tenho plafond para fazer essa visita, para fazer essa viagem. Tenta ser um bocadinho mais flexível. Com a passagem de Sol, Mercúrio e Vênus da tua casa 3 para a tua casa 4, existe a capacidade de falar com pessoas familiares que estavam longe e que eventualmente agora vêm e conhecem a tua casa, ou se tinhas algum problema que estão por resolver agora, podem fazer as pazes e passar o Natal em família, aproximando todos. Se tiveste a negociar ou a renegociar contratos, agora pode existir um aumento de entrada de dinheiro e pensas comprar uma casa ou uma casa maior. Se houve uma oportunidade que veio do estrangeiro, agora implicará fazer a mudança de casa e começar a criar fundações noutro sítio geográfico. É necessário estruturar aquilo que é casa para ti, começar a criar raízes e a fazê-lo de forma bastante segura e a longo prazo, porque a vida não se trata só de satisfazer outro. Por vezes tu também precisas de criar raízes e zonas de segurança. Para alguns podem ainda ser comunicações que foram feitas com pessoas do estrangeiro ou o aumento das pessoas com quem comunicas, possivelmente falando em termos de novas tecnologias, e agora começares a ter uma maior necessidade de trabalhar a partir de casa ou de deixares de ter que trabalhar para outra pessoa, num escritório e começares a ter um projeto próprio em que trabalhas a partir de casa. Com a passagem de Júpiter da tua casa 6 para a casa 7, existe a possibilidade do aparecimento de novas paixões que rapidamente vão ser oficializadas e vão dar em casamento. Ou, por outro lado, a decisão de que aquela paixão é restritiva e que precisas de terminá-la. Há que ter a tomada de decisão difícil de acabar um relacionamento. Tens a capacidade de formular e oficializar parcerias e sociedades, ok? Em que é preciso estruturar e contratualizar. Não basta só andar assim no ar e cada um faz o que lhe apetece e não há uma linha comum de raciocínio e de objetivos a longo prazo. Está na hora de assentar, reunir e perceber
quais são os objetivos de todos os parceiros. Com a lua cheia em Gêmeos na tua casa número 9, existe uma informação que chega que te permite decidir se queres ou não queres ir viver para fora, se queres ou não queres ir fazer uma longa viagem, se podes expandir conhecimento e começar um curso superior, se de alguma forma a tua vida tem sido muito restrita e agora queres que ela expanda, mas tens de o fazer de uma forma focada, ok? Faltava-te informação e essa informação chega. Quais são as condições? Como é que tu vais? Quanto dinheiro é que precisas? Para algumas pessoas poderá ser o final de uma fase em que tiveram a estudar, para outras pessoas poderá ser a chegada de uma conclusão sobre um pedido de empréstimo para a compra de uma casa ou para uma viagem. A lua cheia, a lua nova em Capricórnio, calha na tua casa 4. Mais uma vez volto a dizer, que fundações queres tu criar e onde as queres criar? Queres criar família? Queres ter uma casa? Onde? Com quem? Estes são temas que vão ser importantes para ti nos próximos 6 meses. Espero que passe um ótimo mês de dezembro. Escorpião, meus amores, dezembro traz a ativação do eixo do dinheiro. Quem ganha o quê? Como é que se gasta? Onde é que se investe? Esta grande quadratura em T para ti tem Sagitário na casa 2, Gêmeos na casa 8 e Peixes na casa 5, ok? Pode estar com tendência para não perceber como é que se ganha o dinheiro e como é que se gasta, quanto é que o outro ganha. Se calhar alguém tem estado a assumir os gastos todos e é preciso chegar a um meio termo para ter contas partilhadas. Se calhar de alguma forma os investimentos que foram feitos agora estão a ser questionados ou porque não deram o retorno ou porque foram feitos às escondidas. Se calhar tu agora queres dinheiro para investir num projeto criativo ou para ter filhos e está a criar burburinho e confusão de como é que são distribuídas essas tarefas financeiras. Numa sociedade há a sensação de que o dinheiro não está a ser bem distribuído, que não está a ser bem aplicado e de alguma forma é preciso criar estrutura e deixar de existir dispersão do ir fazendo conforme é necessário. Podem existir questões mais pessoais, mais subconscientes que vêm ao de cima e que precisam de ser avaliadas, com sistemas de valor que podem estar diferentes entre uma pessoa e a outra. Um quer ter filhos, outro não quer, um quer trabalhar por conta de outra, outro quer ser empreendedor e tudo isto vai causando traumas inconscientes e questões que agora borbulham e precisam de vir ao de cima para serem tratadas, ok? Essas zonas de sombra que foram sendo criadas e foram sendo abafadas para não criar problemas no dia a dia, agora o melhor que há a fazer é ser adulto responsável, sentar-se à mesa, falar sobre o assunto, ok? Não continuar a fingir que não se passa nada ou que vamos lidando com as coisas conforme elas vão aparecendo. Com Sol, Mercúrio e Vênus a passarem da casa 2 para a casa 3, de Sagitário para Capricórnio, ok? Começas a ter uma maior necessidade de comunicar de forma precisa, de comunicar de forma objetiva. Quais são os teus planos a curto prazo? Qual é o teu objetivo contratual como empresa? Quanto é que queres ganhar? É preciso estruturar um objetivo que tu tens. É preciso estruturar uma comunicação, seja ela para uma rede social, seja ela para o desenvolvimento de um livro, de um curso, de algo que tenha a ver com marketing. É preciso agora apresentar-te de uma forma mais conhecedora, mais adulta sobre o tema e não deixar tanto fluir, ser tão liberto, que não é por aí que a longo prazo vais conseguir construir o teu sonho. Se estiveste a estudar e agora queres um aumento de salário ou uma revisão de contrato porque aumentaste o teu conhecimento, é uma boa fase. Se estiveste a estudar questões para investimento ou novas formas de ter entrada de dinheiro na tua vida, é uma boa fase para ensinar os outros ou para ires a um banco e voltar a contratualizar algum tipo de empréstimo ou fazer algum tipo de investimento com produtos que sejam socialmente aceitos. Com Júpiter a passar da casa 5 para a casa 6, de Peixes para Carneiro Áries, existe a obrigação de no teu dia-a-dia ou na tua rotina iniciares algo novo e que implica estrutura, implica repetição, implica resiliência e longo prazo.
ok? Para algumas pessoas pode ser a passagem de um hobby para um trabalho oficial, ok? Passa a fazer parte do dia a dia e isso pode se sentir um bocadinho como uma expansão, mas que tem que ser estruturada, tem que ter pés e cabeça. Para outras pessoas poderá ter existido alguma questão de saúde que implica novos hábitos alimentares, novas rotinas de saúde, algum tipo de exames ou de medicação que tem que ser feita. Para outros poderá ainda ser um filho que de alguma forma tem uma nova tarefa no dia a dia, começou a fazer algum exercício, tem uma nova escola, tem algo que implica mudança de horário e sítio onde se pode ou não gastar dinheiro. A lua cheia em Gêmeos no dia 7 de dezembro calha na tua casa no 8, que é a casa dos investimentos, das taxas e impostos, das heranças e do subconsciente. E aqui podes ter tido algum desfoque, alguma dispersão de atenção. Se calhar não sabias muito bem como é que o dinheiro era gasto, como é que o dinheiro era ganho. Agora chega uma informação que te permite posicionar de forma a ser, não, nós ganhamos isto, tu gastas ali, eu gasto aqui. Não, nós temos este plafond em conjunto e então temos que ter um objetivo em comum para fazer uma poupança. A longo prazo, qual é o investimento que faz sentido para ambas as partes? E em termos de subconsciente que vem ao de cima e traz algumas inseguranças e zonas da nossa vida onde nós permitirmos ser mais fluidos, só que agora não dá mais para ser fluido e temos que ser objetivos nesse tema. É bom que tomemos uma determinada posição e, se for preciso, tenhamos acompanhamento de um profissional para trabalhar estas zonas de sombra que às vezes são difíceis de trabalhar sozinhos, não é? Lua nova em Capricórnio, na casa 3, a casa da comunicação, dos objetivos a curto prazo, das viagens curtas, dos familiares que não foram escolhidos, ok? Portanto, primos, irmãos, dos vizinhos, ok? É uma fase em que efetivamente tens aqui a noção de que tens que estruturar algo, ok? Nova fase de 6 meses. Por exemplo, tens questões de condomínio, és tu que vais dar a cara e que vais ter que estruturar. Tens alguma desavença com o irmão ou com o primo, está na altura de sentarem à mesa e serem adultos e resolver a situação. Tens a necessidade de comunicar algo ao mundo sobre formas diversas. Está na altura de estruturar essa. Queres um novo contrato? Posiciona-te de forma resiliente para que as pessoas percebam o teu valor a longo prazo e te dê o contrato ou aumento de salário. Espero que passe um ótimo mês de dezembro. Sagitário, dezembro pode trazer alguma confusão com parceiros ou sócios pela tua necessidade de liberdade. Sagitário, para ti, esta grande quadratura em T ocupa a casa 1, a casa 7 e a casa 4. Sagitário na casa 1, Gêmeos na casa 7 e Peixes na casa 4. Ora, quem és tu enquanto ser, enquanto pessoa? Como é que tu te apresentas ao mundo? Para ti é importante teres liberdade de movimento e confiares plenamente nos outros, porque para ti a verdade é fundamental na vida. Se bem que tu, para não dizeres a verdade, muitas vezes és capaz de omitir factos ou acontecimentos, mas isso é uma parte. O outro pode estar a sentir alguma dispersão da tua parte, falta de objetividade, não te decides, wishy-washy, sim, não, aparece, desaparece. Isto cria aqui alguma confusão e algum mal-entendido em como é que vamos criar fundações. Onde é que vamos viver? Qual é a casa? Onde é que vamos comprar? Se estamos a falar em termos de sociedades de trabalho, há aqui uma dificuldade do outro em contar algo, em ser verdadeiro, em ser autêntico. E isso cria confusão porque tu não sabes se podes contar a longo prazo com essa pessoa. O que esperar? Que fundações? São fundações assim bem construídas lá embaixo? São pessoas e situações, trabalhos, projetos que são sólidos, ou é assim uma coisa, dá quando dá, não dá paciência, passamos para outro, e tudo isto te pode estar a gerar assim alguma... Pode também acontecer tu teres a necessidade de expandir uma determinada sociedade ou projeto e a outra pessoa estar a oferecer resistência porque simplesmente consegue ver outras opções e outras alternativas e não tem a tua visão tão afunilada e objetiva dos factos, que digamos, também tens que ter aqui alguma flexibilidade para que o outro opine, para que o outro de alguma forma também tenha inputs
no projeto ou na relação. Com Sol, Mercúrio e Vênus a saírem da tua casa número 1 e a passarem para a casa número 2, existe aqui a sensação de que tu te posicionaste na vida, no mundo de uma forma diferente e agora valorizas coisas. Antes querias liberdade, querias fluidez e agora precisas de estrutura. Se estamos a falar de trabalho e da forma como ganhas dinheiro, podes ter aumentado o teu nível de conhecimento, podes ter voltado a estudar. Há temas que te interessam mais e agora queres renegociar o teu contrato, queres ir trabalhar para outra área, queres ir estudar outras coisas. Queres ganhar mais dinheiro. Esta alteração do sistema de valores pode efetivamente trazer-te aquela urgência interna de mudares de área de trabalho, de quereres ganhar dinheiro de uma fonte diferente, ou então de arranjares um hobby alternativo, um outro trabalho que te encha a alma, que te faça sentido ao teu objetivo, ao teu propósito de vida. Em termos pessoais, podes sentir que há um desalinhamento entre o valor de uma pessoa e o valor de outra. Aquilo que para ti é importante versus aquilo que é importante para o outro. E esta falta de objetivo semelhante de ambas as partes leva a que não haja grande vontade de vamos viver juntos, vamos escolher a nossa casa, vamos criar fundações, vamos ter filhos, porque simplesmente parece que a história não é igual ou a visão a longo prazo não é igual para ambas as partes. Com Júpiter a passar da tua casa 4 para a casa 5, se decidiste comprar uma casa maior há pouco tempo ou fazer uma longa viagem, relacionar-te com alguém do estrangeiro, agora sentes que é necessário trazer aqui alguma estrutura a esta criatividade, a esta diversão, a este sítio onde tu pretendeste de alguma forma criar fundações, ok? A tua necessidade agora é criar um legado, criar fundações, se calhar ter filhos. E estes filhos podem ser filhos biológicos ou podem ser projetos onde tu tiveste a redescobrir-te, onde tu tiveste a reposicionar-te enquanto ser e tu decidiste, é aqui que eu quero vir, é nesta casa, é neste país. Isto é importante para mim. E então agora vou ter que estruturar, vou ter que criar limites, vou ter que criar fundações para longo prazo. A lua cheia em Gêmeos na tua casa número 7, dá-se no dia 7 de dezembro e fala-nos aqui em parcerias e em sociedades. Há um final de ciclo de 6 meses em que uma informação chega que te permite finalmente mudar a página do livro, ok? Eventualmente para alguns tinham uma relação wishy-washy, não é? Sim, não, vem e vai, agora chega uma informação e a relação termina de vez. Ou a relação avança para o próximo nível, não ficará de todo igual ao que foi até agora. Existia dispersão, existia alguma liberdade em excesso, se calhar, existia falta de foco numa sociedade e agora efetivamente há uma negociação, há uma conversa em que se põe os pratos, como é que é? Os pratos limpos na mesa, as cartas na mesa. Acho que é as cartas. E que efetivamente permite posicionar-se de forma efetiva em relação ou em sociedade. Para a Lua nova em Capricórnio, no dia 23 de dezembro, calha na tua casa número 2, trazendo a necessidade de estrutura à forma como tu ganhas dinheiro, trazendo a necessidade de contratualizar a longo prazo a tua fonte de rendimento e também aqui uma mentalidade mais tradicional na forma como ganhas dinheiro, ok? Se eventualmente tiveste algum hobby, algum projeto, algum sonho, agora sentes a necessidade de ser mais tradicional no sentido de haver um contrato, de procurares empresas de referência, de teres a necessidade da previsibilidade a longo prazo e de fazer as coisas de acordo com o que manda a sociedade e a estrutura, o dever ser. Aqui, se falarmos em termos de sistema de valores, poderá passar também pela oficialização de uma relação que leva a um casamento, que leve a decidir ter filhos, algo assim, dever ser, bonito, sociedade, sistema de valores, então vamos lá oficializar e trazer isto tudo de uma forma socialmente aceitável. Espero que passe um ótimo mês de dezembro. Capricórnio, dezembro traz para ti alguma confusão entre um projeto que tens estado a fazer meio que na surdina, escondido, versus o modo oficial como tu ganhas dinheiro. Esta quadratura em T para ti, Capricórnio, ocupa casa 12, Sagitário, casa 6, Gêmeos e casa 3, Peixes.
Algum conhecimento tu tens estado a adquirir de forma oficiosa, ou tens estado a tirar algum curso e tens passado mais tempo em casa, tens estado a tratar da tua saúde mental e, portanto, menos extrovertido, versus a rotina, o dia-a-dia, as obrigações, as tarefas, e tudo isto representado por duas personagens, ok? Qual delas és tu? Só tu é que podes dizer. Mas existe aqui um problema de comunicação entre as partes, ok? Eventualmente tiveste a desenvolver um hobby, tipo um hobby secundário, algo que não é a tua fonte oficial de dinheiro, e agora és descoberto pelo chefe e tens que ter uma conversa, uma negociação que pode ser mais difícil. Tiveste a estudar e agora queres o aumento de salário porque podes desempenhar novas funções. Alguém sente que se tem preocupado e ocupado sempre com as questões da rotina, do dia-a-dia, da família ou de uma empresa, e a outra pessoa tem estado meio que a leste do paraíso, fazendo outras coisas, não dando propriamente a cara por isto, e há a necessidade de sentar e comunicar e chegar a um meio termo, não pode ser só um ou só outro. Na tua cabeça pode existir dispersão entre duas funções e dois objetivos, e há a necessidade de focares num determinado assunto, e eventualmente há uma mudança de visual que era mais do que necessária. Com Sol, Mercúrio e Vênus a sair da tua casa número 12 para a tua casa número 1, deixas um período em que estiveste mais caseiro, mais introvertido, para te começares a mostrar ao mundo com este novo visual, com um novo conhecimento, com um novo salário, mas apresentas-te ao mundo de uma nova. Se tiveste alguma questão de saúde que te impediu de estar tão sociável, agora a questão pode estar mais resolvida, ou tu sentes que podes finalmente admitir ao mundo o que é que se passa, qual é o teu problema de saúde, e trazer à luz, porque não te envergonhas tanto ou porque já sabes como é que vais resolver. Com Júpiter a passar da casa 3 para a casa 4, tu aumentaste o teu nível de conhecimento, tu voltaste a estudar, voltaste a ter capacidade de comunicar para mais pessoas, de ter um público mais abrangente, e agora começas a fazê-lo de forma mais regular e estruturada a partir de casa, ok? Podes passar a ter efetivamente teletrabalho, ou algo que tu vias como um hobby agora passa a ser oficial e a permitir-te passar mais tempo em casa. Se estiveste muito preocupado em termos de comunicação, de edição de livros, de edição de cursos, de viagens curtas, agora vais passar mais tempo com os teus em casa, a ver qual é a possibilidade de comprar uma casa e a decidir se queres ou não queres ter filhos. Dar atenção ao pai ou à mãe se precisam. Com a lua cheia em Gêmeos na tua casa 6, no dia 7 de dezembro, há um ciclo que se fecha em termos de rotina. Há uma informação que chega e que te permite mudar a página. Nomeadamente, se tiveres questões de saúde, há uma informação que chega, um relatório, algo que te permite efetivamente fechar um determinado ciclo onde tu tinhas dispersão, não sabias muito bem qual era a doença, qual era o tratamento. Se tu tinhas 1500 tarefas para fazer, não tinhas foco, não tinhas tempo, não sobrava nada para ti. Agora há efetivamente a conclusão de algo, ou uma conversa, ou algum tipo de delegação de tarefas, ou uma tarefa que sai da rotina e que te permite ter mais tempo e foco para um tema que seja importante. A lua nova em Capricórnio, na tua casa número 1, no dia 23 de dezembro, traz-te um ciclo de 6 meses em que tu te apresentas ao mundo de uma forma nova, mais estruturada. Talvez tenhas um novo trabalho, talvez deixes de ser trabalhador por conta de outra e passes a ser empreendedor, talvez deixes de ser solteiro e passes a ser casado, ou deixes de ser casado e passas a ser divorciado. Existe um novo Capricórnio a ser apresentado ao mundo nos próximos 6 meses. Espero que passe um ótimo mês de dezembro. Aquário, dezembro faz-te questionar se um determinado objetivo a longo prazo continua a apaixonar-te e a motivar-te, ou nem por isso. Para ti, esta quadratura em T calha Sagitário, casa 11, Gêmeos, casa 5 e Peixes, casa 2. Tens aqui questões que estão relacionadas com grupos de trabalho versus quanto é que um ganha, quanto é que o outro ganha, de que forma é que alguém está a impedir o avanço de um projeto criativo, que obstáculos estão a ser colocados.
E dentro de ti, tu próprio questionas se continuas a estar investido e apaixonado por aquele projeto criativo ou pelaquela equipa de trabalho. Podes sentir que uma equipa de trabalho não te valoriza e por isso acabas por ti desligando do assunto e da força anímica com que te investias naquela equipa, não tanto no projeto, mas se calhar nas pessoas. Para outros poderá ser as crianças, decide-se ter filhos ou os filhos que já existem trazem maior gasto de dinheiro e é preciso aqui um ajuste. Com Sol, Mercúrio e Vênus a saírem da casa 11 para a casa 12, passas uma fase em que te sentes menos extrovertido, com menos vontade de conversar, de contar ao mundo, de socializar, de ser agarrido pela defesa dos outros e dos seus interesses, e começas a ter uma fase em que estás mais caseiro, que te apetece mais estar no teu mundinho, estás a tentar desenvolver algum curso, estás a escrever um livro, estás a desenvolver um projeto, estás a tirar um curso, estás a estudar e lá mais à frente, finais de janeiro, é que irás efetivamente ter a capacidade de mostrar ao mundo o que tiveste a fazer às escondidas. Atenção, quem tiver questões que tenham a ver com saúde mental ou saúde física, por favor procurem um médico e especialista se não se sentirem propriamente bem. Não é? Há necessidade aqui de recorrer a algum tipo de tratamento e deve ser feito. Se tiveste algum problema com grupos de trabalho, que precises agora de uma assessoria, que precises de uma revisão, de um advogado, esta também é uma boa fase para saíres um bocadinho do spotlight, deixares esses especialistas a trabalharem no assunto e a verem o que é que tu deves, o que é que não deves, contratos, retornos, né? Reembolsos, essas coisas todas deixa que sejam eles que tratem. Com Júpiter a passar da casa 2 para a casa 3, deixas de ter a necessidade de ganhar dinheiro sobre outras formas, expandir, de veres outros pontos de vista, de alterares o teu sistema de valores para começares a comunicar para mais pessoas. Okay? Se calhar vais começar a comunicar de forma diferente, a começar a chegar a outros públicos, ao estrangeiro, a fazer sociedades com pessoas de fora, importação, exportação. Contratos com o estrangeiro também estão abençoados com este posicionamento. Urano, teu regente, continua retrógrado na tua casa número 4, trazendo coisas inesperadas. Em termos de casa, fundações, filhos e eventualmente saúde de pai e de mãe, continuamos com este posicionamento, é um longo posicionamento e acredito que na maioria dos casos tenha existido mudança de casa, expansão de casa, a existência e a criação de filhos e algumas doenças de pai ou de mãe, nomeadamente fórum psicológico. Lua cheia em Gêmeos na casa 5 no dia 7 de dezembro. Uma informação que chega, uma comunicação, uma negociação que te permite fechar um ciclo que começou há 6 meses atrás, relacionado com projeto criativo, paixões, filhos, ok? Se estavas à espera de alguma resposta que tenha a ver com a possibilidade de um projeto criativo começar, tem a resposta. Se estavas à espera de algum tipo de retorno que tenha a ver com crianças, estudos, fertilidade, aí vem a resposta. Se tinhas planeado uma viagem, talvez agora consigas perceber se ela é viável ou não. Jogos de azar ou fortuna. Nesta fase também têm aqui algo a dizer, que nem por isso pode ser positivo. Ok? Emocionalmente pode estar demasiado investido em gastar dinheiro e eu não. Lua nova em Capricórnio, na casa 12, a casa da reclusão, da prisão, da espiritualidade. Esta lua nova em Capricórnio faz com que tu estrutures algo às escondidas, em casa, na sombra. As pessoas acham que tu deixaste de ser sociável e tu estás simplesmente a estruturar a tua vida, a estruturar a família, a poupar dinheiro, a estruturar o curso, a estudar para depois vires tu a influenciar outras pessoas ou a pedir um aumento de trabalho. Pode ser dado um bocadinho de pressões e a sistemas de saúde mental mais down. Se for esse o caso, por favor, aconselha-te com um especialista. Espero que passe um ótimo mês de dezembro. Até 2023. Peixes, dezembro traz a necessidade de equilibrar o tempo que passas em casa versus no trabalho, ou no trabalho versus em casa. Quem és tu e como te diluíste entre estes dois mundos? Peixes, para ti Sagitário é energia casa 10, Gêmeos, energia casa 4 e Peixes,
Casa 1. Tens estado a explorar e a aumentar, a expandir o teu conhecimento, a mostrar-te mais ao mundo, a ter trabalhos e cargos cada vez mais importantes e maiores dentro de uma empresa. Se calhar esqueceste de casa, esqueceste daqueles que são antes para ti, esqueceste de criar fundações. Ou vice-versa, tens estado muito focado na construção de uma casa, na criação da família, no bem-estar e saúde do pai e da mãe, e esqueceste um bocadinho da tua visibilidade para a sociedade, do trabalho, e agora quem és tu quando diluíste demasiado num destes dois mundos? E quem és tu numa relação quando o outro exige equilíbrio? Tu és tão diluído nas necessidades de quem está à tua volta, nos sofrimentos e dores, és uma esponjinha emocional e de alguma forma às vezes esqueces de quem és, do que é importante para ti, do teu sistema de valores. E esse autoquestionamento agora faz-te sentir desajustado no presente, ok? Há uma sensação de desequilíbrio. Algo ficou para trás por excesso de presença noutro sítio. Para alguns pode ser objeções em oficializar uma relação, algo na outra pessoa não está efetivamente de acordo com os padrões, portanto não vale a pena apresentar ao pai, à mãe e à sociedade. Para outros poderá ser, tens que ter um look diferente, porque agora tens uma posição mais certa, oficial, estruturada, então tens que te apresentar ao mundo de uma forma mais adulta. E infelizmente para outros poderá ser questões de saúde que comprometem o status na sociedade, alguma doença que não te permite estar tão presente no trabalho. Sol, Mercúrio e Vênus a passarem da casa 10 para a casa 11 implica que vais estar muito focado no modo como podes estruturar um grupo de trabalho ou trazer algum input importante num grupo de trabalho, ser referência, ser chefia de um grupo de trabalho, ok? Há aqui crispação, ok? Há a oferecer resistência desse grupo de trabalho e tu vais ter que ser consistente e resiliente e posicionar-te de forma adulta, tomando as decisões difíceis que eventualmente possam existir de despedir alguém ou afastar alguém de um determinado projeto. É importante também que decidas na tua vida o que é que queres a longo prazo, qual é a forma que queres ver, como é que te queres posicionar na sociedade. Se calhar agora ainda não tinhas definido e a coisa estava meio fluida e de repente percebeste que queres ser pai, que queres ser mãe, que queres ter um projeto que é só teu, que queres ser empreendedor e é necessário estruturar a vida para que daqui a uns meses esse sonho já tenha pernas para andar e não seja só castelos no ar. Lua cheia em Gêmeos na tua casa número 4 no dia 7 de dezembro. Traz um final de ciclo em relação a casa. Qual é a casa que queres? É grande, é pequena? Onde é? É neste país ou é no outro? Quais são as fundações que queres criar? Queres uma família, queres filhos? Pai e mãe precisam da tua ajuda. E tudo isto pode ser oficializado, contratualizado, negociado. São temas que vão estar efetivamente a ter aqui um final de ciclo para começar uma nova história. A lua nova em Capricórnio, no dia 23 de dezembro, calha na tua casa número 11, abrindo um novo ciclo de 6 meses, onde precisamente se vais posicionar de forma mais adulta e responsável num grupo de trabalho. No entanto, vão existir resistências e objeções àquilo que tu tens a oferecer, àquilo que tu tens a comunicar, à forma como queres estruturar. Mantém-te firme nos teus objetivos a longo prazo e serás bem-sucedido. Espero que passes um ótimo mês de dezembro